Hoje temos a honra de apresentar uma verdadeira guerreira, Edilaine de Lima, fundadora e presidente da Biblioteca Amigos do Cachimba, uma comunidade na cidade de Curitiba. Desde 2011, Edilaine tem se dedicado incansavelmente ao trabalho voluntário, começando as suas atividades em sua própria casa. Hoje, seu projeto é uma referência na comunidade do Cachimba, atendendo cerca de 500 pessoas, entre crianças, gestantes e idosos. Embora o Dia do Voluntariado tenha sido comemorado no dia 28 de agosto, estamos aqui para celebrar a importância desse compromisso todos os dias. O voluntariado é uma poderosa ferramenta de mudança que une pessoas em torno de um projeto comum, promovendo desenvolvimento social, emocional e comunitário. Cada ação e cada gesto de amor e solidariedade faz dessa diferença na vida de muitas pessoas. No podcast do PL Mulher, temos a certeza de que a história de Edilaine irá inspirar muitas filiadas. Sua determinação e paixão em fazer a diferença são um exemplo brilhante do que significa ser uma mulher forte e comprometida com sua comunidade. Preparem-se para conhecer essa mulher incrível que faz acontecer e que, com o seu trabalho, está mudando a vida e construindo um futuro melhor para todos. Bem-vinda, Edilaine, ao podcast do PL Mulher. É uma alegria estar diante de uma mulher que faz acontecer, que transforma a vida de muitas pessoas da sua comunidade. E nós queremos saber tudo de você, saber como que começou esse sonho, como que começou esse trabalho maravilhoso que está impactando a vida de tanta gente lá no Cachimba. Bem-vinda. Muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui, né, compartilhando com vocês aí a nossa comunidade querida, que é o bairro do Cachimba, né? Mais conhecida como 29 de outubro, mas ficou mais conhecida como o bairro do Cachimba. Então, há 15 anos já, né? 15 anos? Já estou lá no Cachimba fazendo esse trabalho. Começou na sua casa? Começou na minha casa. Começou com um grupo de 60 crianças fazendo o Natal e a contação de história. E depois acabou crescendo, né? E essa paixão pela contar história, biblioteca, vem já, é um sonho seu? Ou foi alguém que te inspirou e falou assim, Edilaine, vamos começar a fazer um trabalho social, né? Porque geralmente todo mundo fala em contraturno escolar, né? Mas contar histórias, assim, trazer a criança para perto através da leitura é algo extraordinário. Sim, desde adolescente eu trabalhei para escolas, era auxiliar de professora, minha mãe era professora na época, né? Então eu trabalhava em pré-escolas particulares. E eu sempre era a moça que carregava o pinico cheio, né? Nos corredores. E eu gostava muito de brincar, né? Então, desde os meus 12 anos, ela me levava junto para trabalhar e eu era auxiliar dela. Então, eu já tinha um desejo muito grande de ser professora, né? Trabalhar na parte pedagógica. Já senti esse chamado. Sempre tive esse lado bem crianção. E aos 15 anos, eu tive uma gravidez indesejada pela família toda, né? E um pouco preconceituosa também. E acabei tendo que sair de casa, né? E acabei abandonando tudo que era de sonho. Foi uma situação bem difícil, né? Me apaixonei por uma pessoa lá que não era muito do certo. Já morava em situações precárias, né? De extrema pobreza, e eu já não sabia, né? E eu já nasci numa família assim, que tinha um berço, né? Que a gente tinha comida na mesa, que tinha aquele cuidado. E, infelizmente, aos 15 anos, eu acabei engravidando, né, de uma pessoa onde a família não aceitou e eu tive que me juntar a ela. E conhecendo essa nova realidade, eu conheci o outro lado da moeda. Ou seja, você saiu de um berço tranquilo, bem tranquilo, de uma condição de vida financeira estável e foi morar no Cachimba daí? Não, na realidade foi no Morro do Piolho. Era mais conhecido ali na cidade do Fazendinha, ali perto, Sim. Né? E então, conhecendo aquele bairro, eu me deparei com situações de extrema pobreza ali. E como foi essa
experiência, né, de sair de uma condição tranquila e morar no meio de uma comunidade em vulnerabilidade social, né? Foi muito sofrido. E ver você, né, em vulnerabilidade também, né? Foi muito sofrido, porque eu quis voltar atrás várias vezes, né? E as portas estavam fechadas por causa da gravidez e daquele mau passo que eu tinha dado. Então, a família não aceitou mesmo. Então, ou era ficar naquela realidade e assumir as consequências. Porém, só que foi muito difícil para mim, né? A realidade foi muito dura quando eu me dei conta que o prato era vazio, onde eu dormia, chovia mais do que lá fora, né? A casa era muito precária. E a violência doméstica também, né? Me fez... Você sofreu violência doméstica? Muitas vezes, né? Infelizmente, ele era usuário de droga. Então, esse lado também eu acabei conhecendo, né? Então, foi muito difícil para mim. Assim, quando eu pensei que depois que a gravidez se fosse, que o Lucas, né, que é o meu primeiro filho, nascesse e eu poderia retomar a minha vida, foi muito mais difícil ainda de enfrentar, né? Na minha dieta, eu engravidei do Luiz, né? Do Luiz Gustavo. Então, de alguma maneira, eu fui conhecer uma realidade muito dura. E depois do Luiz Gustavo, ainda teve a Jéssica, né? E quando eu tive a minha terceira bebê, que é a Jéssica, e acabou acontecendo uma fatalidade, que ele perdeu a vida, né? Por causa das drogas, foi assassinado. E eu fiquei com os 3. Eu já estava numa situação muito feia, assim, de extrema pobreza. Eu não tinha nem onde morar, né? Eu morava nas reciclagens de batata, reciclagens... e ali teve o hábito de eu ler para aquelas crianças, porque eu me envolvi tanto nessa realidade, onde eu não aceitava a violência doméstica, não aceitava aquela crença da pobreza, de catar papel, de ter que se estabelecer daquela forma. Então, eu sempre contrariada com aquela situação, mas não tendo oportunidade de fugir de nenhum lado, né? E depois que ele faleceu, eu achei, pronto, eu tô livre, né? E eu fui catar papel, e eu levava as crianças dentro do carrinho. Porém, o conselho tutelar começou a questionar. Poxa vida, ela é um bebê. E a minha tia-avó, na época, entrou em contato, falou, olha, eu quero ficar com ela, não tem condição de você ficar. Se você não me conceder a guarda dela, você vai ficar sem os 3. E, então, ali eu tive que me disponibilizar da minha própria filha, porque eu não tinha condição de mantê-la, né, comigo. E a realidade era muito dura mesmo. Não tinha fralda, não tinha leite, não tinha onde dormir. Então, era chuva e sol. Ou seja, você viveu a vulnerabilidade na pele. Na pele. A falta de higiene extrema, de não ter um banheiro, não ter higiene pessoal. Então, assim, fiquei muito feia, feiosa, né? Aos olhos das pessoas, as pessoas tinham medo. Então, assim, não sabiam que a verdadeira situação era a falta de compreensão e oportunidade, né? Ou seja, muita gente que hoje se encontra em vulnerabilidade, o que falta às vezes é uma oportunidade. É uma oportunidade. Né? Porque as pessoas confundem também, né? Confundem. De você só entregar, doar, né? Não é só isso. Você tem que gerar oportunidades, né? Para que essa vulnerabilidade ela seja temporária, né? Para que a pessoa ela mesma possa gerar, né, sua oportunidade de crescimento, né? Você enxerga dessa forma? É dessa forma que eu enxergo. Tanto que o trabalho que eu faço hoje e desenvolvo é por causa de lá atrás, onde eu passei toda essa necessidade e eu não tinha essa compreensão. Não tinha onde bater, né? As igrejas católicas serviam a sopa que eu dava para os meus filhos era numa sacola. Como eu fazia de mamadeira, eu fazia um furo e eles mamavam. Então, assim, ou em outros lugares, só davam a cesta básica. Mas eu ia fazer aonde? Eu ia morar onde? Ou seja, às vezes não adianta te dar comida, você não tem nem onde preparar. Aí, assim, queria colocar os meus filhos na creche. Para você colocar o filho na creche, você tem que dar um endereço. Eu não tinha nem casa, como eu ia colocar meu filho na creche? Então, foi muito difícil mesmo, realmente, conhecer esse lado, sabendo que eu tive uma criação muito boa, que nada me faltou, uma infância maravilhosa, onde me cercava muito amor e cuidado, sabe? Então, foi muito difícil repassar tudo isso para os meus filhos, sendo que eu já tive uma condição, né, que não era daquela forma. Então, foi muito difícil mesmo abrir mão dela, né? Hoje, o projeto O Amigos do Kashima tem tudo a ver com ela, as gestantes têm a ver com ela, os idosos, o cuidado, as minhas crianças,
foi porque aquela minha perca me fez só enxergar que hoje a gente não tem mais oportunidade, porque o ser humano bloqueia isso. E você tem contato hoje com a tua filha? Tenho sim. Você nunca perdeu o contato com ela? Não, nunca perdi o contato com ela. É uma adolescente maravilhosa. Edilene, é lógico que nós queremos falar aqui e explorar ao máximo o teu Sim. projeto lá no Caximba para falar de voluntariado. Mas, assim, nós temos muitas mulheres hoje que são chefes dos seus lares, né? E eu tenho certeza que elas devem estar muito, assim, curiosas para como que foi o ponto de virada. Primeiro, assim, eu quero... Aonde que foi que você, ali adolescente, jovem, se desconectou da família para se apaixonar por uma pessoa que não dá para dizer que é errada porque ela te gerou 3 filhos Sim. e 3 filhos maravilhosos, Lindos. que eu já sei da história um pouco, mas assim, que você possa ter passado por todas essas situações, assim, né? O que faltou entre você e a tua família? Ou o fato que talvez assim a tua família não teve a compreensão? O que você diria para essas mães que estão assistindo nesse momento com uma filha que acabou de ter uma gravidez não planejada, né? O que ela deveria fazer no teu ponto de vista? E também entre a Edilene, jovem, dando um recadinho para uma jovem que nesse momento está apaixonada e talvez os pais não estejam muito de acordo. Olha, isso é muito importante. O trabalho que eu faço na Caximba, eu nunca deixo de trazer toda essa realidade que eu passei, né? Para as minhas voluntárias, para as minhas idosas, para as minhas gestantes e para as minhas adolescentes. Eu sempre tenho essa conversa porque a decepção que a minha família teve foi muito grande. Porque hoje eu sou mãe, né? O meu filho mais velho tem 24 anos. Então, a gente sabe, como mãe, que a gente cria para o melhor, né? A gente quer que a filha da gente case na hora certa, com a idade certa, com a pessoa certa, para que ela não venha sofrer. Então, o desgosto que eu causei aos 15 anos, onde tinham vários planejamentos para mim, hoje eu entendo muito bem as atitudes. Mas o que faltou? Faltou compreensão, faltou diálogo, faltou amor, né? Entre os dois lados. Eu compreender o lado que eu poderia dizer o julgamento, e eles me entenderem a carência que eu estava naquele momento, para me entregar para uma pessoa, né? E não ter essa confiança em ter o diálogo em casa. Então, assim, o que faltou foi o diálogo, né? Foi essa empatia um pela outra e dizer, mãe, eu conheci mãe assim, e a mãe ter a compreensão, não, mas não é assim, sentar e não se opor de uma maneira violenta. Porque o que eu passei foi uma oposição violenta de todos, sabe? Sim, que não era necessário tudo aquilo. E quando eu quis retornar, eu encontrei a porta fechada. Então, assim, hoje eu entendo que eu tive que passar por tudo isso para que o meu projeto hoje seja visibilizado, né? Que tenha visibilidade, né? E que eu possa poder passar para as pessoas o que é realmente ficar numa situação de extrema pobreza, não ter um kit de higiene pessoal, não ter uma alimentação adequada, né? Passar debaixo de marquises e pontes com criança no colo. Foi muito difícil. Colocar um bebê lindo, maravilhoso no meio do lixo para poder reciclar, porque senão à tarde não tinha mamadeira, não tinha... Muitas das vezes eu fiquei sem comer para eles poderem comer. Então, foi muito difícil. E a família acompanhou do lado esquerdo e eu estava do lado direito. Mas o que faltou? Faltou o tabu que naquela época o preconceito com o pobre, o preconceito com a situação da classe social era muito grande. E hoje não é diferente. Não é. A gente nota, né, que quando o pai e a mãe quer que o filho e a filha tenham um namorado que tenha uma classe alta, que seja melhor do que a filha, né? Então, tudo isso é um preconceito e que tem que ser tirado, né? O que falta hoje, tanto a oportunidade de crescimento, né, como o diálogo familiar. Nossa, que incrível, Edilene. Estou aqui encantada na tua história. E isso me faz refletir, assim, lógico, ninguém deseja, né, passar por isso. Mas, assim, você contando a tua história, eu lembrei... Quando eu também, né, tenho um histórico de voluntariado, por 15 anos fui presidente de uma das principais ONGs de voluntariado do estado do Paraná, e eu não entendia
por muitos anos, algumas situações de vulnerabilidade que eu também havia passado. Primeiro, na minha chegada ao mundo, tive um monte de problemas de saúde. Depois, as minhas primeiras roupinhas eu tive que receber de doações. E lógico, meus pais, um casal, né, jovem, começando um planejamento familiar, vem uma filha e vem antes da hora, né? Então, eles tinham um planejamento de comprar um enxovalzinho ali nos últimos meses, né? E eu antecipei as coisas. Mas eu vejo, e eu queria entender se... gostaria de saber se você também enxerga dessa forma. Eu vejo que Deus me preparou para muitas coisas. Eu também, por muito tempo, nos projetos sociais por onde eu passava, eu sempre queria promover o kit maternidade, que a mãe passasse por todas as fases do pré-natal, incentivar o pré-natal, né, porque a gente sabe que muitas doenças são diagnosticadas ali nos primeiros meses de gestação. E eu vejo assim que Deus, ele me deixou numa vulnerabilidade para eu entender o lado do outro. Você enxerga dessa forma? Desta mesma forma que você falou, porque já diz um ditado que uma folha não cai da árvore se não for da vontade de Deus, né? E essa parte eu também sinto muito na pele, porque eu senti várias etapas. Hoje a gente trabalha também com essa parte preconceituosa, né? Depois que o meu marido faleceu e que eu me vi, não, agora vou dar conta de tudo, né? Entreguei a Jéssica, fiquei com 2. Eu tive um outro relacionamento. E esse outro relacionamento, depois de 1 ano e meio, me trouxe mais dores do que o primeiro, né? Porque o primeiro me afastou da minha família, do meu convívio social, da minha área, né? E o segundo me trouxe para o fundo do poço, que foi a AIDS, né? Então, ele não veio na testa escrito, tô com AIDS, né? Ele me, tipo assim, omitiu, né? Disse para mim que não ia me contar, senão eu não ia ficar com ele, que já vai outro alerta para essas adolescentes hoje em dia, né? Que não vem escrito, né? Não vem aqui. Ele era lindo, né? Só que ele veio com o vírus da AIDS. Então, quando eu engravidei do Luan, que é o meu último filho, e eu tive esse diagnóstico na gestação, e assim, abandonada, sem a família, né? E já em exclusão social totalmente, o que veio o meu pensar? Por que eu? Porque meu Deus, já a pobreza já era tanto, e agora a doença também. Então, assim, depois que o Luan nasceu, com 8 meses, ele faleceu. Faleceu do quê? De AIDS. Então, me deixou isso como herança e ainda com o filho na barriga, né? Que depois o Luan tinha nascido, graças a Deus negativou, né? Porque a gente fez o processo, enfim. Mas para mim já era muito mais difícil arrumar um emprego, né? Para mim já era muito mais difícil se levantar. Porque a minha saúde foi, assim, muito... a doença veio muito rápida. Então, quando eu cheguei na cachimba, só resumindo, eu já cheguei doente, né? Eu já cheguei muito fraca, fragilizada. Ou seja, você com 3 filhos. Sim. E ainda sem rumo. HIV. E com HIV ainda. E assim, sem tratamento. Porque como é que eu ia tratar? Eu já tinha na minha mente que eu já tinha perdido a Jéssica, né? Eu já carregava um fardo. Aí mais um filho, aí mais essa doença, né? E assim, hoje em dia... Naquela época, você não podia nem tomar água no mesmo copo, sentar no mesmo vaso. Era uma situação muito difícil, né? Então, eu tive que passar por tudo isso para hoje ter esse contato com o preconceito, porque as pessoas me viam feia, com herpes zócera, sabe? Por causa da doença, e se afastavam, sabe? Então, eu não podia comer, né? Olhava para mim, hoje em dia, tem a visão... drogado, vai me assaltar, vai me matar, ou ela deve ser viciada. E eu não tinha nada disso. Eu só estava doente, eu só estava suja, eu só estava com fome, né? Então, hoje em dia, a gente ter esse cuidado com o idoso, né? Ter cuidado com a gestante, ter cuidado com a criança, não é por nada, é porque a gente passou toda essa exclusão social, né? Essa exclusão familiar, esse preconceito ridículo, né? Que ainda hoje se levanta diante de nós em meio a essa divisão social. Então, o nosso projeto lá na biblioteca é esse, é o acolher, né? Acolher por todas essas formas. As minhas voluntárias passam e a gente acaba transmitindo isso para elas e elas acabam transmitindo isso para as crianças. E é isso que a gente está fazendo lá no projeto no Amigos do Cachimba. Fazendo aquilo que ninguém fez por mim lá atrás. Porque eu pedi uma oportunidade. Como que foi, assim? Porque você nem imagina, mas assim, eu já chorei muito com a tua história, eu já me inspirei muito na tua história, desde que você apareceu num programa de TV aí super famoso, né?
E eu falei, gente, eu tenho que conhecer essa mulher. E depois, mais tarde, né, eu tive um amigo, um casal de amigos, né, que é do Corpo de Bombeiros, que trabalhava junto com meu marido. O Garcês e a Patrícia me levaram até o Amigos do Cachimbo. Quando eles me falaram, eu falei, eu vou agora, né? Porque eu queria conhecer você, eu queria estar perto de você, porque eu achei tua história tão linda, assim, sabe? História de superação, história de uma mulher que não se entrega, uma história de uma mulher que machucaram tanto e que ajuda tanto, ajuda a curar outras pessoas. Da onde vem essa força e aonde que foi o ponto de virada? Que você falou assim, não, eu vou montar um projeto, eu vou começar a ajudar as pessoas. Porque assim, você precisava ser ajudada. Como que você agora faz essa virada e consegue ajudar tanta gente? Foi quando eu abri mão dos meus filhos, abri mão do meu futuro com eles. Porque eu já não podia entregar nada. Então, se você conhece bem a história, sabe que a Shirley, uma amiga minha, que pegou os 3 para mim poder chegar até o Cachimba. Eu cheguei na Cachimba cheia de lepra, vamos dizer assim. Doente, herpes zoster. Pedi para ficar lá, daí o rapaz que hoje não é vivo... A Cachimba era uma invasão. É uma invasão. Eu cheguei junto com a invasão. Eu cheguei com um balde na minha mão e um saquinho de trouxa. E falei, deixa eu ficar em algum lugarzinho. As pessoas olhavam para mim, não vai durar um dia, vai morrer. Deixa lá no cantinho que ninguém mexe no terreno. Porque eles estavam fazendo divisão dos terrenos. Sim. Então, eu fui ocupar um terreno que era de outra pessoa para ninguém entrar numa taperinha lá onde tinha mais pernilongo do que... E não tinha luz. Enquanto os meus filhos tinham sido doados para uma amiga minha, que era a Shirley. Então, ali foi o ponto de virada. Ou eu morro sem lutar, ou eu morro sem lutar. E você buscou ajuda de algumas instituições para você poder ter essa ajuda até para o tratamento? Eu tentei, mas as portas eram fechadas. Por quê? Uma mulher feia, cheia de doença, fedida. Eu não tinha nada para oferecer. Tanto que quando eu cheguei, tinha uma cozinha comunitária e as mulheres lá da Cachimba estavam com pena. Você pode vir comer, mas você tem que contribuir. Eu não aguentava ficar de pé, porque a minha imunidade estava muito baixa. Sim. Né? Então, quando eu ia lá na cozinha, eu notava as crianças por perto das panelas, rodeando as mães, e elas querendo trabalhar, e as crianças lá, tipo assim, não deixando com segurança. E eu fiz uma proposta. Eu cuido das crianças, levo elas lá e vocês me dão comida. E esse foi o início. Então, era assim que eu fazia. E o que eu ia fazer? Eu olhava para aquelas crianças, eu vou ler. Né? Então, eu peguei o primeiro gibi e fui ler para as crianças. E as crianças, assim, como eu tinha uma roupa preta, feiosa, eu era fedida, elas me deram um apelido carinhoso de bruxa. Né? Então, tudo começou com a bruxa Baratuxa. Para não ficar uma coisa muito negra... Eu estava te preparando até para isso, porque se você não pudesse ler naquele momento, pudesse lavar uma louça... Sim. E eu me lembro que eu sentada, porque eu não aguentava ficar em pé, né? E as feridas e tudo, eu estava contando as histórias. Eles iam para casa, de repente eles iam com um pratinho de comida, de repente eles iam com uma vela, porque lá não tinha luz, de repente vinham com uma maçã. Então, aquilo foi ficando, e 60, e 70, e 60. Aí, a Shirley me encontrou depois de 2 semanas, e meus filhos vieram, e eu pensei, eu tô com fôlego de vida ainda. Para que eu vou gastar chorando, amaldiçoando, brigando com os outros, pensando na família? Eu vou fazer o bem, né? E é isso que eu quero, né? E hoje eu ensino as pessoas assim, vamos tirar essa divisão social, né? Essas mágoas que só geram úlceras e câncer dentro da gente e vamos fazer o bem, Nossa, né? Então, era isso que eu queria mostrar para eles, né? E assim, olhando para eles, era como se eu estivesse olhando para os meus filhos. E eu pensava assim, se eu cuidar deles, a Shirley ou alguém que está lá vai cuidar dos meus filhos. Não sabia nem o nome dela quando eu entreguei eles. Então, assim, eu vou dar de comer porque eu fico pensando, o que será que eles estão comendo, né? Então, para mim, era tudo de bom, abraçar, ficar com eles. E se eu te contar que em menos de 3 meses eu não tinha uma ferida mais no corpo. Ou seja, foi se autocurando. Fui se autocurando e com todo aquele amor e aquela... Sabe quando você tem aquela sensação, ela te quer bem, ele te quer bem, são crianças, e ali, por eles eu vou levantar, por eles eu vou fazer. Ou seja, o amor cura. E depois, o rapaz que era responsável do terreno morreu, e eu fui entregar o terreno para a mulher, falou, não, pode pegar para você.
Ele queria que ficasse para você. É o terreno onde está até hoje a minha casa, né? Que virou hoje a instituição. Depois de anos e anos e anos, que depois a minha história foi, né, contemplada em uma rede social aí, e a gente conseguiu o templo, né? Que é o espaço que hoje tem, que todo mundo diz que é um oásis no meio de um deserto, nossa, né? É um lugar lindo, colorido. E da bruxa baratuxa do Monteiro Lobato virou a Emília, toda colorida, para provar que realmente dá para fazer a diferença. Tô toda né? emocionada. Tem que fazer a diferença. Para que estamos aqui? Para que temos o fôlego de vida? Quando eu ganhei um banheiro, eu fiz festa, eu coloquei bexiga. Eu sempre pergunto isso, né? Você já se notou sem um banheiro? Você já se percebeu sem usar um chuveiro, um vaso sanitário? Porque para mim era como se eu ganhasse na loteria um vaso sanitário. Muitos anos sem, né? A higiene pessoal de uma mulher às é muito... a gente não dá valor para coisas que estão muito fáceis aí no dia a dia. A gente reclama da vida. E né? Hoje em dia, a tecnologia, ela virou família. Você não tem mais um diálogo com o filho. Né? Você conversa com ele por mensagens. Você não acaricia mais o cabelo da tua filha ou do teu filho. Você não amarra mais o cardaço do tênis do seu filho. É difícil isso acontecer. E isso é riqueza. São pequenas atitudes que você não dá nada hoje em dia, porque o mundo está acelerado. Tudo está acelerado. E daí, qual é o momento que você senta com uma adolescente de 15 anos e pergunta, como está? Né? Você ficou moça? Como que tá? Como é que tá teu coração? Né? Então, acho que faltou lá atrás isso que hoje eu consigo ter com as minhas alunas, né? Que a gente fala que é carinhosamente, né? É um projeto que a gente faz de contraturno lúdico, que a gente sabe que a gente não está alfabetizando, porque eu não tenho essa formação pedagógica hoje, né? Mas eu gosto de falar que a vida me transformou numa pedagoga, né? E daí ali a gente colhe... A vida te transformou numa mestre, dando aula para todo mundo. Aí, e a gente colhe essas informações. E hoje, o meu carinho... A gente veio conversando com a André no carro, e eu falei, meu carinho é tão gigante por idoso, porque quando eu estava na rua, não era o bonito que passava de terno e gravata que me ajudava, não era a lindeza que passava com o escarpão dela do meu lado que me ajudava, era o idoso, aquele que tinha menos para oferecer, me oferecia o cobertor sujo, a metade da marmita azeda, o leite azedo que deram para ele, sabe? Para mim poder comer com os meus filhos. Então, hoje, o carinho que eu tenho, não vejo mais aqueles personagens há muito tempo, né? Porque a vida diferenciou. Graças a Deus, hoje eu tenho comida no meu prato, hoje eu tenho uma maneira... Sou aposentada, né? Por causa da doença, então me mantenho com isso, salário mínimo. Hoje você recebe tratamento? Hoje eu recebo tratamento, né? Então, tá super bem, né? E tô curada, né? A gente toma tudo, mas graças a Deus não tenho mais nenhum tipo de imunidade. Então eu digo que foi o amor ao próximo que me curou. E o mundo ele já tá tão maldoso. Ou seja, quando a gente ajuda alguém, a graça passa pela gente também. Né? Independente da religião que você esteja, é só fazer o bem. A colheita é certa. A colheita é certa. Eu sempre falo isso eu escuto, né, as meninas falarem, porque minha mãe não me dá. Várias Edilanes aparecem na minha frente. Muitas Edilanes. Muitas mães de Edilanes aparecem na minha frente. Você entende que é um projeto de Deus na tua vida? Eu entendo, porque eu tive que passar por tudo isso. E hoje, o meu contato com a minha mãe é maravilhoso. Olha que né? lindo. Com a minha família é maravilhosa. Né? Então, nós se curamos dessa forma. Se resgataram. Sim, porque sabemos que eu tinha que passar por aquilo. E ela tinha que passar por aquilo também. Porque ela também foi minha mãe e sofreu muito vendo as minhas escolhas. Com certeza. E hoje em dia, quem é a mãe e o pai que não sofre vendo as escolhas erradas do filho e da filha? E às vezes a gente não entende que o pai e mãe, eles têm uma visão diferente por causa da maturidade, do tempo. Talvez porque já passaram. A Edilane de hoje é diferente da Edilane do passado. Totalmente, né? É uma Edilane carregada de bagagem, de experiências, né? Hoje eu abraçaria a Edilane lá atrás e diria, você errou, mas segue em frente, eu tô com você. Sabe? Hoje eu abraçaria ela porque ela sofreu muito mesmo, muito. Merecia vários cuidados, porque não foi. Inúmeras noites, né, olhando para o céu, sem Natal, sem Dia das Crianças, sem Dia das Mães, sem Dia dos Pais, né? Doeu muito. Então, hoje é comemorado na Biblioteca Amigos do Cachimba toda data comemorativa. Que legal. Com festa. Até vamos ter uma festa aí, né? No Dia das Crianças está chegando e eu venho pedir ajuda para cada um de vocês. E nós vamos ajudar com certeza. Porque a gente quer fazer tudo muito lindo e tudo muito colorido. Edilane, e me conta um pouquinho então do projeto Amigos do Cachimba. Quantos anos existe? Quais são os projetos que você tem lá para que
as nossas filiadas acompanhem aí e elas possam, depois a gente vai deixar todos os contatos do Amigos do Cachimba, né? Amigos não, Amigos do Cachimba. Amigos do Cachimba. Amigos do Cachimba, da biblioteca lá, para que você também possa contribuir e ajudar a Edilene. Mas conta para nós quanto tempo existe, né? E quais os projetos que hoje você tem aí em andamento no Amigos do Cachimba. Eu não tem como falar do Amigos do Cachimba se não contar a história da Edilene, né? Então, não, com certeza, realmente com certeza. Essa história que motivou mesmo o projeto, né? Ser aberto faz 15 anos que ele está ali, né? Já trabalhando com a comunidade, que a comunidade incentiva esse trabalho também, né? Nós temos as nossas voluntárias, são moradoras de lá, que trabalham, minha equipe, são 22 mulheres que moram lá e fazem isso acontecer. Ou seja, você tem 22 voluntárias. Tenho 22 voluntárias hoje, não recebem nenhum tipo de espécie em dinheiro, só cesta básica, 3 cestas básicas mensais, moradoras de lá. Temos 350 crianças cadastradas hoje com a gente, todas que os pais trabalham com a reciclagem ou diarista, enfim. A região ainda não está totalmente regularizada, né? Não está totalmente. Então, assim, nem todas as casas lá estão em áreas que podem ser construídas, né? Então, tem muita gente em vulnerabilidade social bastante, lá, né? Bastante. Temos 86 idosos e 25 gestantes hoje conosco. Né? Nosso trabalho ele é dividido durante a semana, de segunda a sexta com as crianças, sábado com as gestantes e com os idosos. Com as crianças todos os tem dias. A leitura da Emília. Temos a leitura da Emília, temos a contação de história, temos o teatro, temos a parte onde eles desenham. É um contraturno, quem estuda de manhã vem à tarde, né? Quem estuda à tarde vem de manhã. Né? Também temos aula de dança, aula de música lá. Né, para prestigiar as crianças. A entrega das refeições é o essencial para o projeto, né? Eu acho que ali está a chave. Criança bem alimentada, ela vai aprender melhor. Sim. Né? No lúdico, a gente tenta trazer a realidade deles, né, com a contação de história, né, para poder amenizar aquela situação que todos os dias eles percorrem. Né? Ou seja, tem muita criança que também frequenta o projeto para se alimentar. Todas, elas vão só para comer, né? Para brincar, para sonhar. E você cria a oportunidade para ensinar algo, porque o que você está fazendo é o autocuidado extraordinário. Você está plantando uma sementinha que com certeza são crianças que no futuro vão lembrar de muito conhecimento, vão lembrar de muita bagagem que a Edilene está plantando lá no coraçãozinho delas. Né? Sim, eles têm um amor muito gigante. Eles não falam Biblioteca Amigos do Cachimba, eles falam a casa da Ed. Hoje tem Ed, é assim que eles me conhecem. Né? Sou muito chamada, normal, me chamar de mãe, me chamar de tia lá dentro. É bem tranquilo. Né? Tem alguma história que te impactou? Várias, tem muitas. Temos voluntárias que eram alunas e hoje são voluntárias, né? Que já passaram por mim, que é a Viviane. Hoje ela está fazendo pedagogia, né, através da nossa ajuda também. Entrou com a gente lá com 7 anos, hoje se desenvolveu bastante, uma adolescente muito querida, só fala, né, bem da gente, e a gente bem dela. E assim, tem muitas crianças que a gente conseguiu tirar do tráfico, né, para parar de vender droga e ficar com a gente ali, cantando musiquinha, porque aos 14 anos a gente ainda perde essa chance de atrair eles para o primeiro emprego, porque a gente ainda não tem essa ajuda. É o nosso sonho, né? Fortalecer nessa parte. Mas é impactante saber que eles saiam dali cidadãos, né? Sabendo que não pode roubar, que não pode falar palavrão. São pequenos detalhes que se moldado dentro do berço, lá na frente você vai ter adultos, né, de bom coração. Eu fico pensando, se eu não tivesse sido moldada no meu berço, para que lado eu ia quando o perigo chegou? Né? Então, eu me agarrava inúmeras vezes com a educação que eu tive, né? Então, eu tive um berço, eu tive carinho, eu tive amor. Você tinha memória de tudo aquilo. Sim, eu tive memória de tudo aquilo. Por isso que eu não fui para outro lado, né? Por isso que eu não desanimei. Então, isso, para mim, é um baú do tesouro. A gente consegue, sim, moldar caráter desde o pequenininho. Ou seja, você precisa de ajuda para a alimentação dessas crianças. Vão ter 350 crianças hoje.
E além de, né? E quem quiser contribuir eu também gosto de contar história. Pode contribuir. É bem transparente, a porta é aberta. Você aceita voluntário? Todo mundo pode ir lá, fica lá, vai visitar, fica com a família, faz um lanche gostoso, porque eles gostam de bolo, né? Então, assim, essa é a formação da Biblioteca Amigos do Cachimbo, é família. Eu lembro que quando eu fui lá, você estava precisando de uns bercinhos. Os berços lá. E os colchõezinhos, né? Às vezes, parece que até se tinha alguns berços, mas faltava o colchão, né? Tal. É verdade. E porque você tem muito bebê lá também, que as mães deixam para ir trabalhar. Para ir trabalhar. Às vezes é no sinaleiro, vender o pão, vender o pano de prato, e eles deixam os bebês lá. E hoje o projeto é carente, ainda nada mudou, porque é muita demanda, né? Utensílio doméstico para as famílias que precisam, resto de materiais de construção para as famílias que precisam terminar, esse tempo de chuva, de vento, muito telhado quebrado. Esses dias eu vi umas imagens lá de algumas casas, né? Que a Edilane, que é uma das voluntárias, Edilane não, a Andri me mandou que é uma das voluntárias. É incrível, assim, sabe? É desesperador, na verdade, né? De uma das voluntárias, a casa completamente... uma situação deplorável, né? E isso a gente luta dia a dia para trazer isso, porque a realidade delas é dura. São mulheres solteiras, né? São Edilanes que estão ali tentando todo o tempo, né? Eu sempre gosto de falar para elas, a gente sempre faz uma oração, sempre para elas agradecer, porque elas ainda assim têm um teto. Ainda assim tem 4 paredes, não tão assim. Mas a gente precisa se solidarizar, porque elas são guerreiras, são mulheres que estão ali tentando, fazendo um trabalho social, porque não tem oportunidade de emprego. Onde vai deixar os filhos? Quem vai cuidar? Como que vai ser? Como pegar um ônibus que só chega às 7 da manhã e às 7 horas você tem que estar no primeiro emprego, né? Então, a realidade da Cachimbo ela é muito dura por causa disso. Ainda falta muito ali essa questão da ajuda, né? E o trabalho com as gestantes? Como que é o trabalho com as gestantes? O trabalho com as gestantes, a gente atrai as gestantes para nós. Quando recebemos o kit emergencial para saída de maternidade, são roupinhas novas, né? Roupinhas de bom uso ou usadas, né? Que dá para estar usando, um berço, um carrinho, fralda, tudo kitzinho para essa gestante ter o carinho de tirar da maternidade. Eu não tinha. E de onde que vocês recebem essas doações, assim? A gente acaba pedindo em rede social mesmo, né? Eu me visto de Emília. Às vezes atendida, às vezes não, né? A carência é muito grande, por isso que qualquer um que possa doar o enxoval que já usou, né? E poder passar para frente é muito importante isso. O desapego é muito importante. É verdade, né? Porque às vezes eu falo que a roupa que saiu de moda para você é a última moda para quem tem frio, né? Sim. E frio, fome não esperam, né? Não esperam. Batem na porta e eu não tive essa oportunidade de dar para os meus filhos um dia de bebê, um kit de bebê, né? Um chá de bebê. Hoje eu me visto e ainda coloco uma barriga fake, né? E ainda fico lá de gestante também com todas elas, né? E é uma festa. Então, que você quiser doar kitzinhos aí de gestante, elas vão adorar. Que legal. E o projeto com os idosos? Como que é feito o trabalho com os idosos? Os idosos é um pouquinho mais além. Eles pedem muita ajuda na parte da alimentação. Então, é feito um kit emergencial de comida e é feito um kit emergencial de limpeza. Que, novamente, os idosos que você recebe, todos em vulnerabilidade social. Todos. Tem dificuldade com a comida, com com abrigo. A família exclui por causa do alcoolismo, né? Isso existe muito lá. Então, assim, foi deixado de lado por quê? Por causa do álcool. Perdeu a família por quê? Por causa do álcool, né? Ou realmente não era muito velho, não queria ser nenhum tipo de trabalho. Eles têm essa consciência. Então, hoje a gente acaba ajudando com roupas, agasalhos, com alimento, com material de higiene. Eles são um pouquinho mais... tem mais esse carinho e esse cuidado que a gente tem, porque a gente vê que realmente não tem ninguém para olhar. Caramba, e o que mais o Cachimba, os amigos do Cachimba realiza? Porque vocês fazem muita coisa, né? Vocês sempre estão se reinventando, né? Sim. A comunidade em si acaba abraçando toda a ideia, né? Então, a de trazer o conforto, a boa alimentação, né? Essas atividades que eles possam estar... A gente atrai também a palavra do Senhor no sábado para a gente... para os idosos se sentirem em casa, né? É um... chá de café, chá com bolachinha para eles, que eles amam também. É feito um momento, né, de acolhimento
e eles vão para casa, deslumbrados porque uma pessoa sentou e ouviu-los contar as histórias deles. Ou seja, às vezes a pessoa precisa só se sentir pertencida, ouvida, né? O que foi a chave que virou minha vida? Eu só precisava de uma família, de um momento, né? E eu creio que tanto as crianças como a comunidade acabou me abraçando, e eu acabei abraçando eles também. E não existe outro lugar mais lindo para se morar do que a Caximba. Você não sai de lá, De né? jeito nenhum. Já tentaram, não saio. Eu já sei disso. Eu já sei disso. Inclusive, eu sei que o plano de regulamentação lá da área teve que mudar, Sim. Porque hoje o prédio Amigos do Caximba ficou Incomodou, hein? Incomodou ali, né? Incomodou, e eu não quis sair. Mas eu vejo assim que esse respeito que você conquistou, até diante do poder público, de mudar um plano, né? Para que não seja nada mudado ali no prédio, né? Que você construiu com tanta dedicação, com tanto carinho, é fruto de um amor, né? Um amor ao próximo. Esse é verdadeiro amor ao próximo. Né? E o meu grande desejo é que isso fique como legado, como a cultura abrace, né? Porque através do projeto a gente viu que as novas casas, né, que entraram, foi através dessa história. Então, nada mais justo que a prefeitura, o governo encarem, né, e aceitem esse projeto como a cultura. Né? O próprio Caximba, né, o bairro foi visto de uma forma diferente a partir do momento que você tomou essa projeção, né? Sim. E essa projeção, como que chegou nessa projeção nacional? Que você acabou indo no programa do Luciano Huck. E foi um espetáculo, né? Ele é uma pessoa muito maravilhosa. Só que foi uma voluntária que passou por mim e fez uma carta. Achou lindo a história, né? Porque realmente é um trabalho de parabenização. Porém, é muito pouco ajudado, né? O que a gente pede hoje é que se dê o devido olhar, que aquilo não é só contação de história, né? Se viesse alguém ali um pouquinho, desse um carinho ali e realmente investisse naquele projeto, ele poderia expandir. Né? Edilane, eu lembro como se fosse agora. Isso faz quanto tempo já? 5 anos. 5 anos. Esse programa você estava sentado na sacada contando tua história. Sim. E eu lembro no momento que você conta assim, que teu parceiro passou HIV para você. Sim. Eu falei assim, gente, eu lembro que eu falei com gente não, eu falei assim, Deus, o que mais vai acontecer na vida dessa mulher? Chega! Sabe, uma coisa assim que doeu na alma, assim, tudo, né? Mas a gente não entende, às vezes, assim, como Deus age de uma forma tão sutil, né? E na vida de uns... Porque naquele momento, a tua história, eu tenho certeza que impactou a vida de muitas mulheres. A não desistir, a continuar, a perseverar, a nunca perder a fé, sabe? Então, eu acho que é essa mensagem que você passou para todo mundo que assistiu aquele momento e tenho certeza que você está passando nesse momento aqui também, sabe? E o que eu quero te falar, como presidente do PL Mulher, nós temos um dos nossos mandamentos, do nosso... decálogo do nosso partido é o trabalho voluntário. E a gente quer te aplaudir em pé, dizer que você é uma pessoa extraordinária, você é uma mulher que faz acontecer, é um projeto que, com certeza, é um projeto que tem que ser mostrado para o Brasil inteiro. Você é uma mulher que inspira e, assim, eu fico muito feliz de estar frente a frente com uma mulher que olha, não desiste e que inspira outras mulheres. E eu vou te dizer que, para mim, é uma honra estar aqui na tua frente, né? E poder ter esse privilégio de dizer para todas as mulheres que se passaram violência doméstica, se tiveram que abrir mão de um filho, se tiveram que passar por dificuldades, que se sintam abraçadas, né? E dizer para elas que não é o fim, né? Que para elas... cada uma de nós temos uma força muito gigante dentro de nós. Muito gigante. Então, assim, não é que o mal venha que a gente vai dar o mal também. Sacode, levanta e segue em frente, porque coisas boas tem para Deus oferecer para nós. Que lindo. Obrigada, Edilane. Obrigada de coração. Deixa para os nossos amigos aí a rede social do Caximba. Sim. Fale como que elas podem doar. Sabe, mesmo as que não estão aqui em Curitiba, as que estão no Paraná, elas podem contribuir com esse projeto maravilhoso. Olha, pode contribuir com dinheiro, não tem dinheiro, abre o armário, pega aquela saia que você não usa e doa, aquela comida que você não quis comer, que doe, tudo é muito bem-vindo até a Biblioteca Amigos do Caximba, né? Nós temos depois
né, se você Como que é as permitir. redes sociais do Amigos É Amigos do Cachimbo Oficial. Amigos do Cachimba Oficial. Tem TikTok, tem Instagram, tá tudo arrumadinho lá. Tem a Andriele que ajuda lá e ela que dá as respostas lá. Então você pode chegar até e vá nos visitar, E a porque eu gosto de visita. a conta do Amigos do Cachimba é Amigos do Cachimba mesmo, Amigos né? do Cachimbo é o Cicobi, é o número de telefone da biblioteca, Qual que é? 41 99772 9081. Pode falar de Cicobi. novo lá para elas. 41 99772 9081. 9081. Gente, lembrando que as contas são todas auditadas, tem um conselho que ajuda a Edilane. Sim. É um projeto muito sério e a gente não estaria aqui pedindo a ajuda de todos vocês se a gente não acreditasse nesse trabalho maravilhoso e extraordinário. Eu prometo que em breve estarei fazendo uma visita mostrando. Eu vou adorar, mostrando todo esse trabalho aí maravilhoso vai lá da Amigos do tomar um café com a Cachimba. gente. Mas, ó, siga lá também as redes sociais, ajude a incentivar. Se você não é daqui de Curitiba, mas você pode indicar para um amigo, para que você também possa fazer a diferença. E eu espero que você tenha se inspirado bastante na história da Edilane hoje e que você também seja uma mulher que faz acontecer e que deixe esse legado, porque se a gente viver 100 anos, passa muito rápido, né? Então, que a gente deixe a nossa marca e essa marca de transformação. Obrigada de coração. Imagina, eu amei a tua presença. Eu que amei de E estar olha, aqui, tava super nervosa. Imagina. Obrigada pela oportunidade. E o que eu quero falar para você é que você é uma mulher incrível, abençoada. Somos. E que Deus tem usado você para transformar a vida de muitas mulheres. Obrigada. 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 Valeu, gente.